Eu pergunto para os irmãos nessa noite: eles conseguiram achar erro na vida de Daniel? Eles não conseguiram achar. Por quê, irmãos? Daniel era um homem diferenciado. Daniel, se ele comprasse alguma coisa, ele pagava certinho. Daniel era um homem temente ao Senhor. Você não via Daniel em pecado, dando espaço para pecado. E esses homens estavam procurando justamente isso para poder acusar Daniel. E quando eles não conseguiram achar isso, na vida de Daniel, a história diz que eles partiram para outra área da vida de Daniel. Já que nós não conseguimos achar nenhum erro na vida de Daniel, vamos olhar para a vida espiritual de Daniel, para a lei do Senhor. A Bíblia diz, irmão, que eles começaram a olhar para a vida espiritual de Daniel, para ver se Daniel realmente era fiel ao Senhor. Eu imagino Daniel naquele tempo na sinagoga adorando ao Senhor Cristo, ao Senhor Jesus Cristo, na igreja, pregando, eles perseguindo Daniel, e eles não vendo nenhum erro em Daniel. Sabe, irmãos, eles não conseguiram achar nenhum erro na vida de Daniel. Por quê? Porque Daniel era um homem que sabia que o dia que ele estava vivendo eram os últimos dias. Sabe, amigos, nós podemos tirar a lição da história desses homens. Deus, nos últimos dias, Ele precisa de homens que nem Daniel. Deus, nos últimos dias, precisa de homens que tenham a coragem e a fé de Daniel. Deus, nos últimos dias, precisa de um remanescente que ore mais. Deus, nos últimos dias, precisa de um remanescente que não tenha medo de pregar a palavra do Senhor. Deus, nos últimos dias, precisa de um remanescente que não tenha medo de testemunhar de Jesus Cristo. E assim era Daniel. Sabe, amigos, a Bíblia diz que quando eles chegam diante do rei, eles não conseguem achar nenhum nada na vida de Daniel. E o decreto dizia assim: aqueles que adorarem outros deuses durante esses 30 dias devem ser jogados aonde? Na cova dos leões. A Bíblia diz, meus amigos, que quando Daniel ficou sabendo desse decreto de Dario, a Bíblia diz, irmão, que o costume de Daniel era orar quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que Daniel subia, ia lá para a janela e de lá ficava orando. Toda pessoa que passava ali via Daniel orando. Agora eu pergunto para os irmãos: esse decreto que Dario fez, Daniel podia muito bem, irmãos, ter entrado fechado a janela, foi tentar no seu quarto. Aí eu pergunto para os irmãos: Deus ia ouvir a oração de Daniel ou não? Ele ia ouvir. É aqui que eu encontro, irmãos, uma verdadeira fidelidade e nenhum medo de homem. Daniel podia muito bem, que na irmã Lucete falou, fechar a janela, entrar para dentro do quarto e ter orado. Mas foi o que Daniel fez? Ele continuou orando lá na janela, porque ele não temia nenhum decreto de homem. Daniel não tinha medo. Outra lição que aprende na vida de Daniel: um homem de Deus nos últimos dias, ele não pode ter medo. Uma mulher de Deus nos últimos dias não pode temer. Um verdadeiro cristão nos últimos dias, ele não tem medo, porque ele sabe, meus amigos, que a recompensa lá na frente vai valer a pena. Amém? Daniel tomava posse, irmão, dessas recompensas, dessas bênçãos. Sabe, amigos, a história diz que esses homens, um certo dia andando, depois do decreto de Dario, eles viram Daniel orando lá na janela. O costume de Daniel era orar 3 vezes ao dia.